As pessoas mais ricas de uma sociedade são as mais inteligentes? Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do DP com os números da economia. No episódio de hoje, vamos tratar da conta da meritocracia. Ouvimos desde cedo sobre a importância de estudar, que indo para a escola ou faculdade, sendo bons alunos, poderemos ter uma boa profissão. Sabemos que para entrar em muitas carreiras, como na medicina, é preciso ser bastante inteligente. Traço que também existe em empreendedores de sucesso, grandes inventores como Sam Altman ou Melinda Gates. Qual é então a importância da inteligência para o sucesso? As pessoas mais ricas de uma sociedade são as mais inteligentes? Um estudo recente feito na Suécia ajuda a esclarecer essa questão. Os pesquisadores acessaram dados da renda de dezenas de milhares de cidadãos e cruzaram com o resultado que, muitos anos antes, eles tiveram em testes cognitivos, que eram obrigatórios no alistamento militar. O resultado, os mais inteligentes eram os mais ricos. Isto é, os que apresentaram melhores resultados cognitivos no passado eram os que ganhavam mais, quando tinham cerca de 40 anos de idade. Mas isso só até certo ponto. É que a partir de determinado nível de renda, a inteligência não faria mais diferença. Depois desse patamar, pessoas mais inteligentes não ganhavam mais. Pode ser então que lá no topo da distribuição de renda, outras características sejam mais importantes do que as habilidades cognitivas. Por exemplo, habilidades socioemocionais, relacionamentos ou contatos familiares. Conta comigo. 1%, o percentual da distribuição de renda em que os mais inteligentes deixam de ser os mais ricos. R$30 mil por mês, o patamar em que a inteligência deixa de se correlacionar com a renda. Ou seja, a partir desse nível de 60 mil euros anuais, notas maiores nos testes de cognição não estavam associadas a salários maiores. Lá no topo da pirâmide, alguém com cognição mais baixa pode ter renda maior. Só que isso pode não ser verdade para todas as sociedades. Um estudo mais recente ainda, com dados da Finlândia e da Noruega, não identificou essa quebra. Quer dizer, por toda a distribuição de renda, os mais inteligentes eram os mais ricos. É claro que valem várias ressalvas para um estudo assim. Pode ser que a cognição, medida no início da vida adulta, já fosse influenciada por fatores ligados à origem familiar de alguém. Por mais que tentem separar inteligência de educação, os testes cognitivos podem não conseguir fazer essa separação. Alguém pode conseguir uma nota alta em um teste de QI, por exemplo, porque teve uma educação melhor ou viveu em um ambiente familiar mais propício para isso, não necessariamente por conta de habilidades inatas. Além disso, pode ser que, para um país como o Brasil, o resultado seja diferente. Afinal, os países nórdicos são conhecidos pela igualdade de oportunidades e pela homogeneidade da população. Em um país como o nosso, não parece crível que qualquer medida relacionada a mérito esteja perfeitamente correlacionada com renda por conta de vários privilégios, nepotismo e discriminação existentes em nossa economia. Aqui, podem ser mais importantes fatores que os pesquisadores usaram para explicar a falta de correlação, lá na Suécia, entre habilidades cognitivas e renda no 1% mais rico da população. Conexões familiares e sorte seriam determinantes importantes para conseguir os melhores empregos da sociedade. A importância das famílias é ilustrada por um outro estudo impressionante feito com dados da China. Ele indicou que mesmo após a Revolução Comunista e a Revolução Cultural, a antiga elite recuperou suas vantagens ao longo do tempo, e a desigualdade voltou. Décadas depois, e apesar das iniciativas de coletivização, perseguição e violência política, os netos dos ex-ricos voltaram a superar o restante da população chinesa. Conta comigo. 12%, a diferença de renda entre os netos da antiga elite e o resto da população. 11%, a diferença de escolaridade entre esses dois grupos em 2010. Para os pesquisadores, mesmo com a redistribuição do capital físico, a elite teria conseguido transmitir em suas famílias capital humano, como habilidades ou valores, e capital social, redes de contato. Na verdade, a persistência dos netos no 10º mais rico da população seria até maior na China do que nos Estados Unidos e no Canadá nesse período, países que, obviamente, não passaram por revoluções, o que indica que a desigualdade pode ser mais difícil de ser combatida do que a gente imaginava, porque depende de vários tipos de capital que estão fora da esfera de atuação dos governos. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!